de 2025, amanhã fria, 7 horas mais 38 minutinhos. Vamos para a nossa entrevista do dia de hoje. Vamos conversar com o Dr. Thiago Zago. Ele é especialista em cirurgia de mudança de voz, gente. Como a gente estava falando no comecinho aqui, é uma novidade, pelo menos para nós aqui, né, Guilherme? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa cirurgia, não sabia nem que isso existia, mas é algo interessante, porque tem muita gente que não gosta da própria voz ou por outros motivos que quer alterar. A gente vai conversar com o doutor aqui para entender melhor como que é isso, né, Lobinho? Muito bom dia, doutor Thiago, tudo bem? Bom dia, Daniel, bom dia, Guilherme, é um prazer sempre falar com vocês, tudo ótimo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Muito bem, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, né? Agradecemos, sabemos que a agenda é corrida, mas falar conosco aqui da Transamérica, principalmente sobre essa situação, né? Essa especialidade, né, Guilherme? É completamente inovadora e diferente, né? Pra gente começar, gostaria de saber que o senhor é o único médico, né, aqui na nossa região aqui de Campinas que realiza esse tipo de cirurgia, né? Como foi aí a sua motivação para se especializar nessa técnica? Como você falou, nossa, eu vou ajudar as pessoas, que todos os médicos ajudam as pessoas, mas o senhor falou, eu vou ajudar as pessoas a terem uma voz melhor, a corrigir a voz. Como foi isso, doutor? Bom, a minha primeira experiência foi com um paciente que me procurou há alguns anos, né? Como hoje no Brasil existem outros cirurgiões que fazem essa cirurgia também, mas há alguns anos atrás ninguém fazia basicamente essa cirurgia. Foi basicamente uma demanda espontânea de um dos pacientes, até um paciente muito querido, né, próximo da gente, que gostaria de fazer essa cirurgia. Já tinha passado com diversos profissionais no país todo e ninguém se propôs a fazer a cirurgia. Eu acabei especializando e começando a fazer essa cirurgia e aí as coisas foram dando certo. A gente foi expandindo o nosso número de pacientes, aprendendo mais, né? As técnicas foram evoluindo nesses últimos anos, né? Mas basicamente foi dessa maneira, foi por procura espontânea que a gente começou a fazer esse trabalho. E aí como que você já tinha conhecimento, o senhor já tinha conhecimento da existência dessa técnica? Como que o senhor foi atrás de se especializar? Onde você conseguiu se especializar? Sim. Porque é algo que não é tão difundido, né? Olha, na verdade as técnicas já são conhecidas há muitos anos. A primeira técnica foi descrita, na verdade, na década de 80. Então, não é uma cirurgia totalmente nova, né? Claro, as técnicas foram se aprimorando, os materiais que a gente usa foram se aprimorando, inclusive laser, por exemplo, que é uma coisa que não se usava, né, no começo dessa cirurgia. Eu me formei na Unicamp, tanto como médico como otorrinolaringologista. Na Unicamp eu tive a oportunidade de ver alguns casos, e depois eu saí pelo mundo aí para poder aprender, né? Na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, para me aprimorar, aprender um pouco mais. Estive no Medical Voice Center na Alemanha, que é um dos maiores centros de referência de cirurgia de voz no mundo também, justamente para poder aprender mais e ver essas técnicas novas, as inovações, as tecnologias novas que estão sendo empregadas, para poder fazer cada vez melhor esses procedimentos cirúrgicos. Isso é bem bacana porque muda a vida das pessoas, né? Doutor, durante a cirurgia, o paciente, né, ele fica acordado para testar tom de voz. Qual a importância dessa modulação aí em tempo real? Essa é uma ótima pergunta, porque existem basicamente 3 procedimentos que a gente usa para feminização de voz e um que a gente faz para masculinização de voz. Para a feminização de voz, existe um procedimento que chama glotoplastia. Esse procedimento ele é feito com anestesia geral, então a gente não consegue ouvir o paciente na hora dentro da cirurgia. A glotoplastia hoje é uma procedimento de escolha, porque tem resultados mais duradouros, melhores resultado vocal, maior aumento da frequência, né, que é o que é desejado quando se quer fazer uma cirurgia de feminização vocal. Nessa técnica, o paciente é feito sob anestesia geral, então a gente não tem essa percepção de voz na hora do paciente. Existe uma outra técnica, chamada tireoplastia, em que nós conseguimos fazer com o paciente acordado. E aí nós conseguimos ouvir a voz do paciente. Então, dependendo da expectativa, dependendo do uso que o paciente faz da voz, essa questão de você ouvir a voz no intraoperatório durante a cirurgia é interessante.
como eu disse, a glotoplastia é um procedimento que tem melhores resultados, apesar de você não ouvir o paciente no momento da cirurgia. A cirurgia de masculinização de voz pode ser feita com anestesia local também, e você ouvir a voz do paciente, mas é uma cirurgia que isso depende muito do paciente. Tem paciente que é um pouco mais ansioso, um pouco menos ansioso, naquele paciente que é mais ansioso, a gente acaba preferindo fazer com anestesia geral, e a gente perde essa percepção na hora, né, no momento da cirurgia, mas que também costuma ter bons resultados de estar com anestesiado ou falando da cirurgia. Doutor, como que é o procedimento na prática, assim, quanto tempo ele leva, como que é o passo a passo operacional, tem um pré-operatório, um pós-operatório muito extenso, como que é para quem tem interesse nesse tipo de cirurgia? A glotoplastia, vou explicar um pouco melhor sobre a glotoplastia, que é o procedimento de escolha, o procedimento mais feito, né? O preparo, né? Aqui na nossa clínica a gente trabalha com a filosofia de que não é só cirurgia, né? É um processo de transição, processo de feminização, então não é apenas uma cirurgia, não é só uma corda vocal que eu vou operar. Então, é um paciente. Então, aqui nós fazemos um protocolo em que o paciente faz algumas sessões de fonoterapia pré-operatória, justamente com preparo, para ter um preparo, e fonoterapia pós-operatória. Então, isso é fundamental. Esse período de preparo e de recuperação junto com a fonoterapia é essencial para se obter o melhor resultado possível. A cirurgia em si, né, é feita com anestesia geral, a glotoplastia não tem nenhum corte, nenhuma cicatriz externa, nada, é tudo feito, né, intraoral, tudo, né, por vídeo, né. É uma cirurgia que dura aí 1h30, no máximo 2 horas, dependendo da dificuldade do caso, não costuma ser uma cirurgia demorada, costuma ser uma cirurgia muito tranquila, em termos de dor, de operação. Basicamente, o único cuidado que a gente pede para o paciente depois dessa cirurgia é o repouso vocal de 1 ou 2 semanas, dependendo do caso. E aí, na segunda semana, a gente, obrigatoriamente, começa a fonoterapia, sempre. Que bacana isso aí. E fica alguma cicatriz da cirurgia? Tem algum procedimento que entra na garganta da pessoa? Como funciona isso, doutor? Na técnica de glotoplastia, nós fazemos tudo via intraoral. Então não há nenhuma cicatriz, nenhum corte, nenhuma inchaço, nada. Enfim, externamente, se o paciente não disser que ele operou, ninguém vai nem saber. A tireoplastia, que foi aquele outro mencionei, que existe a tireoplastia tipo 3, que é para masculinizar a voz, e o 4, que é para feminizar a voz. As duas são feitas uma incisão aqui no pescoço, porque nós precisamos acessar o arcabouço dos músculos e principalmente das cartilagens aqui que formam a laringe. Essa cirurgia aí já tem uma cicatriz, mas que hoje em dia a gente usa cíficos, sutura, pós-cirúrgica para melhorar a cicatrização. Então, os efeitos estéticos não tem problema também com o paciente. E, doutor, essas cirurgias são procuradas por que tipo de público, principalmente? O senhor falou em masculinizar ou feminilizar a voz, né? São mais pessoas trans ou também pessoas que trabalham com a voz, artistas? Qual o principal público ou os principais públicos que procuram o senhor? Tem locutor que procura? Bom, para masculinização de voz, a gente recebe bastante paciente. Na maioria das vezes, esses casos são pacientes que não tiveram aquela transição vocal na puberdade, que é quando, né, a pessoa fica com a voz mais grossa, o homem fica com a voz mais grossa, né? Então a gente fala que uma voz pré-púbere, ou seja, no estilão de crescimento ele não desenvolveu, não foi desenvolvida algumas características nas suas cordas vocais que tornam a voz como nós aceitamos ou dizemos com características masculinas. Esse é um público que bastante. O público geralmente vai bem com fonoterapia. A cirurgia a gente faz em casos bem isolados, normalmente, casos que não deu certo, e a fonoterapia costuma funcionar muito bem nesses casos. Para a feminização de voz, existem 2 grupos principais. Né? Pacientes transgênero, né, em processo de transição, que estão fazendo o processo de feminização facial, que querem fazer o processo de feminização vocal, esse é o grupo que mais nos procura, disparado. O segundo grupo é o grupo de mulheres cis, ou por problemas hormonais, de gravidez, ou outras doenças endócrinas, ou por uso de anabolizantes, esteroides, acabam tendo uma voz um pouco mais de feminilizar essa voz, e aí a gente discute todos os procedimentos possíveis, que a glotoplastia, como eu mencionei, é uma delas também.
Muito bem. Agora, uma coisa que eu queria saber também, doutor, o senhor falou do repouso vocal, né? E por aproximadamente 2 semanas, e logo após isso aí, já começar aí fonoaudiologia, né? Quanto tempo entre o pós-operatório e até ficar totalmente cicatrizada, a pessoa conseguir ficar falando normal, tranquilo? Quanto tempo se dá do pós-operatório até a cicatrização total? Olha, na segunda semana, quando a gente já começa a fonoterapia, o paciente já volta a falar, né? Agora, o resultado que nós queremos em termos de voz, né, o objetivo final em termos de voz, de feminização, a gente costuma estimar em um prazo de 3 meses, que é o período realmente de ter uma boa cicatrização, a fonoterapia trabalhar outros aspectos que são relacionados à voz. Então eu diria sempre para os meus pacientes que 3 meses é um período bom para a gente começar a ver o nosso resultado final. E, doutor, tem algum risco? Eu acho que parou o contato com o doutor. Vamos tentar retomar aqui o contato com ele. O senhor nos ouve, doutor, agora? Que deu uma paradinha, mas agora acredito que voltou. Agora voltou, Guilherme. Posso bem. Então, doutor, e tem quais os principais riscos, né? Tem risco de rouquidão, algum tipo de paralisia, e como minimizar, né, esses riscos, se é que eles existem após a cirurgia? Olha, esse risco sempre existe. Sempre que você faz uma cirurgia em corda vocal, esse risco de rouquidão sempre existe. Na verdade, o risco é muito pequeno. Apesar de poder existir, esse risco é muito pequeno. É muito infrequente a gente ver isso, né? Mas, por isso é tão importante esse preparo e essa avaliação pré-operatória com a fono, né? A nossa avaliação sempre de todos os pacientes que a gente opera, eu e a fono da minha especialista em voz, a gente ouvir essa voz, uma patologia, já pode ter uma patologia, para entender qual pode ser operar, né? Então, esse preparo, essa avaliação cuidadosa, audiológico, isso que determina os bons resultados em termos de minimizar o risco de complicações, de rouquidão, enfim, e a melhor satisfação dos pacientes. Claro, nos primeiros dias, semanas da cirurgia, ele vai ficar um pouco rouco mesmo, sabe, né? Você acabou de operar, tudo está inchado, demasiado, mas isso costuma ser estar frequente no resultado final da cirurgia. Acontecer, mas de uma maneira transitória. Em relação a complicações, uma cirurgia de complicações muito baixas, eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma complicação em relação a esse tipo de cirurgia. Isso é muito bom, então. Além da identidade de gêneros, qual as indicações médicas, né, como disfonia crônica, o que motiva mais a cirurgia, doutor? Olha, aí existem inúmeras doenças ou patologias vocais que podem levar a rouquidão, a voz soprosa, a paralisia de corda vocal, isso levar a alterações na voz do paciente. E aí existe essa variedade de cirurgias que podem ser feitas, né? De cirurgias para corrigir essa posição da pega vocal que ficou paralisada, pacientes, por exemplo, com cicatrizes na corda vocal que foram operados por outra razão, possível injetar substâncias na corda vocal para melhorar a qualidade respiratória dessa corda vocal e conseguir melhorar a voz. Pacientes tabagistas, né, de longa data, com aquela voz mais grave, mais áspera, também é possível fazer procedimentos para melhorar essa voz. Isso foge um pouco dessas técnicas que a gente acabou de mencionar, mas o princípio é basicamente o mesmo. A maioria dessa cirurgia é feita tudo por via endoscópica, tudo por dentro, né, sem cicatriz. E aí vai depender muito da causa da patologia que causou esse problema vocal no paciente. Muito bem. Agora, quem quiser fazer quem quiser uma consulta, quem quiser mudar de voz, quem quiser ter aí uma voz mais harmônica, uma voz melhor, quem não se sentir bem com a sua voz e quiser ter aí essa mudança, ter aí essa alegria de ter uma mudança melhor, como entrar em contato com o Dr. Tiago, como falar com ele, como marcar uma consulta, como funciona? Acessar o meu site www.doutor.tiago.com.br. Esse é meu site, tem todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais,
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, os nossos contatos telefônicos. Meu Instagram também, Dr. Thiago Zago Otorrino, é fácil de achar. Mas nosso site, www.thiagozago.com.br, ele vai encontrar todas as informações que ele precisa para entrar em contato com a gente. Então, meu amigo, minha amiga, anota aí. DR de doutor Thiago Zago, Thiago com TH, tá? drtiagozago.com.br é o seu caminho direto aí para ter uma voz mais harmoniosa, uma voz mais tranquila. E isso atende Campinas, região, Brasil inteiro, né, doutor? Sim. Nós temos pacientes do Brasil inteiro, né, e até de outros países, né, com o advento da telemedicina, né, isso nos possibilita ir além das nossas fronteiras, né. Então, felizmente, nós temos países aí do Brasil, pacientes aí do Brasil todo, pacientes de fora do país, e como primeiro contato é feito muitas vezes por telemedicina, e o paciente acaba vindo operar aí, né, no momento oportuno para ele. Mas hoje a telemedicina nos permite alcançar, além das fronteiras de uma única cidade, de um único estado e até de um único país. Então, nós conseguimos atender aí dos mais diversos lugares do país e até de fora do país. Muito bem, tá aí então, meu amigo, minha amiga que quer aí ter a sua voz melhorada. Eu acho que eu vou entrar em contato com o Dr. Thiago no site dele, no drtiagozago.com.br, drtiagozago.com.br, pra gente fazer uma consulta, ter uma avaliação aí, porque vou te contar, a voz do locutor não sei o que é isso não. A menina sabe, eu não sei não. Muito obrigado, Dr. Thiago Zago aqui com a gente. Ele que é otorrinolaringologista, é especialista, meu amigo, minha amiga, em deixar a sua voz plena, deixar a sua voz arrumada. Ele tem aí as técnicas de glotoplastia e tireoplastia também. Doutor, muito obrigado pela sua... Tivemos uma aula aqui, né, Guilherme, de como melhorar a voz. E aí a gente já fica aí o convite para as próximas entrevistas com o senhor aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Espero falar com vocês novamente em breve. Vamos sim, muito bem. Vamos embora, Guilherme? Vamos lá, amanhã a gente está de volta a partir das 6h30 da manhã aqui no Transamérica Notícias. Até lá. Muito frio hoje. A Milena já está tomando um café, já está esquentando os motores aqui, porque agora vai decolar, né, Milena? Obrigada pelo café, viu, Lobinho? O garfo tava lá. A história do garfo depois... Essa gambiarra tava lá. Boa. Beleza, então respondido. Tchau, gente. Fique agora com a Milena e a melhor programação do Rádio Campineiro. Tchau, tchau. Você ouviu Transamérica Notícias. De volta amanhã.